Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Longa Jornada, mais um episódio normal, com mais um capítulo, mais um volume, capítulo não um volume, que eu, o Eduardo e o Jota vamos conversar neste episódio. Este é o sexto volume, é o último do segundo livro, e compele, estou-me a baralhar aqui nas palavras, compila os capítulos 45 a 53. É isso, não é? Não me enganei. Acho que não. Acho que disse certo. que está correto. Muito bem. 45. Vamos a 53. Exatamente. Pronto. Nós vamos falar aqui um bocadinho deste volume 6. Entretanto, por isso, fiquem por aí. Vai entrar a intro do Longa Jornada. Até já. O Café Mais Geek começa esta aventura sem fim. Venham connosco nesta longa jornada. É isso. Estamos aqui então para mais uma aventura nesta nossa longa jornada. Vamos aqui continuar no arco do Baratier. E principalmente vamos continuar nesse arco e com a chegada de um novo inimigo e de outro inimigo. Ou seja, é que há um mix, né? Mas há um inimigo, ok? Que é o Don Krieg. Esse é o vilão. Mas depois há o outro inimigo. que é o inimigo do inimigo. O inimigo do inimigo. Mas já lá vamos. Também é inimigo. Exatamente. Mas, não exatamente. É mais um rival. É isso, é um antagonista. rival. Um rival que não está propriamente equiparado contigo. Sim. Mas temos aqui, principalmente este volume. No final do passado nós tivemos a introdução do Sanji. Não se falou muito dele. E este aqui, basicamente, é onde temos essa evolução da ligação entre a equipa, o bando dos Chapéus de Palha com o Sanji e com aquele grupo do restaurante. E vemos mais alguns valores também do Sanji e tudo mais durante o longo deste volume. Exatamente. Aliás, este volume... há aqui uma coisa que eu notei, que neste volume é bem... Eu senti isso, mas posso estar enganado, mas eu senti que este volume era bem mais descritivo em termos de falas, tinha muito mais conteúdo para ler do que alguns até agora, para trás. Pronto, eu por acaso senti isso mais no anterior. Foi? Sim, engraçado. Mas eu senti que demorei mais tempo a ler no anterior do que neste. Ok. Mas engraçado. também, e este aqui eu até li o GPS no outro, como estava mais apertado em tempo, nem sequer o li. Eu li tudo, incluindo o GPS, também li, mas eu senti que aqui havia mesmo mais... Acho que é por causa dos insultos. Talvez. Andar a insultar de um lado para o outro. Talvez possa fazer sentido. Aqui tens mais gente a dar shit tal de um lado para o outro. Acho que é por verdade, isso. é verdade. Mas também é muito mais... Ele mostra... Como é que eu ia dizer isto? Por exemplo, nos passados, quando tiveste este arco do Usopp, não é? Que tiveste a conhecer o Usopp, quem é que ele era e não sei o quê, ele focava-se muito mais direcionado para o Usopp e para aquilo que ele era, e menos até para o bando. O bando acaba por entrar ali na história e tal, para convencer o Usopp, e acaba por levar o Usopp com eles, mas era muito focado na história do Usopp. Aqui, neste volume, eu senti que eles deram-nos a conhecer muito, não só do Sanji, mas também da Nami e também do Zoro. Ou seja, há mais história nos personagens do bando. Entendes o que eu quero dizer? Mas é o que acontece quando tens mais personagens também. Sim. E ao longo da história vai ser bastante disso também. Deixa-me dizer uma coisa. As histórias do Buggy, nas entradas dos capítulos também tiveram aqui uma bela de uma evolução neste já volume. Começaram a aparecer mais. E começaram a aparecer outros personagens novos. Que já apareceram. Sim, exatamente. Personagens que já apareceram antes, que nós vimos, aliás, ainda há relativamente pouco tempo, não é? Na verdade, dois, mas só vais descobrir mais à frente. Exatamente. Mas é de caraças. Muita coisa aconteceu neste volume. Mas, Jota, queres-nos dar aqui um resumo deste volume? Então, este volume continua na parte
primeiro se calhar falar de onde é que acabámos. Portanto, acabámos com ele a dar comida ao Gin, que era o tal subordinado. É importante O para tal aqui. primeiro inimigo que vai aparecer, como Yeah. ainda não dissemos os nomes, mas já digo. Mas basicamente anda por essa história toda. O Luffy claramente ficou contente e viu que o Sanji seria o cozinheiro ideal para o bando dele por causa dos valores e tudo mais, que compartilha, e além disso também faz boa comida, o que é o que ele mais aprecia claramente. Sim. Isso. Aqui vemos também que os cozinheiros têm todos um preconceito com o Sanji, e anda tudo à volta disto também, as discussões e tudo mais, que acham que o Sanji quer ser o chefe principal de cozinha, e esses acham que esse é o objetivo principal, e mais à frente não nos é revelado ainda qual é, acho eu, mas é-nos revelado que o Zef não está nem aí para isso, e é uma das partes do plot. A outra parte do plot é que o tal Jin eventualmente vai trazer de volta o seu capitão, que é o tal Uhum. primeiro inimigo, o primeiro antagonista deste arco, Sim. que é o Don Krieg. Don Primeiro e Krieg. principal antagonista deste arco. Sim, Não sim, o mais sim. forte, mas o principal. Claramente não mais forte. Mano, o Don Krieg aparece aqui. Isto é curioso, não é? Porque há aqui toda aquela dualidade aqui bastante forte de aparece o Jin, não é? Sim. Que traz o Don Krieg, que é o capitão dele, traz-o para ali porque ele foi ali que foi salvo, e então traz para tentar salvar também o capitão, com a promessa de que tudo corre bem, mas depois, claro, é um capitão pirata e não corre. E depois há aqui toda esta questão que demonstra uma atitude muito interessante do Sanji, que é a tal questão de haver ali todo um grupo de cozinheiros e de malta do restaurante que diz: este Don Krieg é tipo a pior, é a coisa mais reles do mundo, que usa todos os truques e técnicas para conseguir tudo o que quer, até mesmo içar a bandeira branca, que é a bandeira da Sim. Marinha. Não. Mas A bandeira Não, branca não. é a bandeira de existência. Desculpa, a bandeira branca e a uma das bandeira da duas. Marinha. Sim. Exato, era o que eu queria dizer. Eu disse as duas mostradas, sim. Mas ao mesmo tempo, por outro lado, tens o Sanji a dizer, e o Sanji, neste caso, que até acaba por ser o Zef, não é? Sim. Inicialmente, tipo, está aqui a comida, pumba. Ou seja, há O aqui Zef, esta... depois do Sanji fazer a cena Sim, toda e os cozinheiros dizerem prendam-no, portanto, Exatamente, o Popeye. exatamente. Dizer- Exatamente. Pois é. Já não me lembrava disso, mas sim, nós falámos disso no último episódio. Exatamente. Ou seja, tens este lado e isso demonstra não só um lado muito interessante do Sanji, mas demonstra também algo que ainda não foi falado neste volume, que é, começa a perceber-se que há aqui uma ligação muito forte entre o Sanji e o Zef, e que há ali princípios de um que estão a ser, que foram bem passados para o outro, não é? Porque eles têm os dois uma ideologia muito semelhante e tomam as decisões muito parecidas, e por isso isto é um lado muito, muito interessante que eu tirei daqui deste volume em relação ao Sanji, Sanji e ao Zef. E mesmo no final do volume Uhum. tens essa ligação muito conectada, até por causa da pose que o Sanji faz. Final, pronto, é um bocadinho antes do final, que é quando o Sanji dá os pontapés, em que Uhum. quando eles falam todos do Zef ser o perna vermelha, no Uhum. caso, e depois tens o Sanji também a usar, que é um personagem que também usa só os pés para lutar, tal e qual como tudo, mas também já tínhamos desenvolvido essa ligação a partir do flashback, não é? Sim. Claro. Mas é aqui um ponto bastante interessante. Depois, lá está, há aqui bastantes coisas interessantes que eu acho que precisam de ser faladas deste volume. Uma delas é essa parte toda do Sanji, do Zef, da ligação toda com o Don Krieg, do que ele quer, tipo, pronto, toda esse impacto, não é? Toda essa ligação entre esses personagens. Depois tens o lado do Zoro com o outro gajo que aparece, não é? Mais quase no final. Quase no final, não, no meio. É, no meio, pois é. Eu estava a dizer quase no final, mas depois aquilo ainda tem a outra parte do combate com Sim, o ele, Don Krieg. entretanto, ele ainda se vai embora. É isso. Antes de acabar este volume, ele literalmente vem, Luta e vai. luta e vai. Exatamente. Vai passar manteiga e vai-se embora. Sim.
E depois tens uma cena da Nami que é muito importante para o que vem a seguir, né? Pois, Porque era isso que eu queria falar. eu sei isso por causa do anime, porque senão não Exato. sabia porque é que ela fez o que fez. Mas, Exatamente, tens essa tu tens a situação cena toda da toda. Nami. O que é engraçado é que nada te diz que ela se vai embora. E em momento Uhum. algum ela só desaparece. E tipo, tu ficas só ali a olhar para a mesa. A Nami não está cá. Onde é que ela foi? Onde é que ela foi? Não é para os mais atentos, para os que não estão atentos, só tipo, a seguiram, nem se aperceberam. Mas eu por acaso, eu nem apanhei. E isto não tem mesmo transição nenhuma. Ela só, pau, adeus. Ela desaparece Tchau. simplesmente. Só, pau. Entretanto aparecem os outros dois a nadar porque foram postos Sim. na rua. E pronto. E é basicamente isso. Entretanto, com essas coisas todas, o Kree começa a ameaçar toda a gente. Depois de ser alimentado pelo Zef. Uhum. E eventualmente diz, vocês têm não sei quanto tempo para tomar a decisão, eu vou para o meu navio, depois quando voltar é bom que não esteja cá ninguém, porque senão eu vou disparar sobre toda a gente. Yeah. E quando a luta vai para começar, quando os cozinheiros também, como cozinheiros de um restaurante do mar, obviamente, estão habituados a receber piratas e tudo mais, também não são brandos, estão prontos para ir para a luta, entretanto chega o tal segundo inimigo, que é o Olhos de Falcão. Yeah. O Mihawk. Mihawk. Olhos de Falcão, que é intitulado o melhor espadachim do mundo. Isso segundo o Zef, o melhor que já existiu na história. Que mete um grande sentido de responsabilidade ao Zoro. com isso dito. E pronto, e nós já sabíamos que o Zoro estava à procura dele. Não exatamente o Olhos de Falcão, mas o melhor espadachim do mundo. Ou ele já tinha falado do Olhos de Falcão. Caso não tenho certeza. Eu acho É possível que que sim. Não sei se Não? ele falou mesmo do Olhos de Falcão. Mas aqui neste volume ele fala-se, não é? Até se fala cedo do Olhos de Falcão. Que o Zef diz lá no momento, acho eu, ou o Don Kree, há alguém que diz ele tem olhos de falcão. Não falam de Mihawk, mas falam do Olhos de Falcão. O Jin, o Gin, fala quando está cheio de medo. Sim, exatamente. Está tipo, pergunto lá como é que foi a Grand Line. Só lembro dos Olhos de Falcão. Yeah. A penetrarem-me. Exatamente. Ele tem, eu acho engraçado é que ele tem o navio dele é gigantesco, do Don Krieg, não é? Sim. O do Mihawk é tipo uma tábua. É só ele só vai. Uma tábua com um cadeirão e uma vela. Está feito. Basicamente o que é ótimo. necessário. Para o número de tripulantes que ele tem, está ótimo. E é incrível como... E depois corta o navio tipo como se nada fosse. Incrível. Exatamente. Temos aqui mais um flashbackzinho que é da Nami, que é quando os outros dois malucos estão a contar do que é que se passou. Exato. E a Nami só tipo, porquê que estás a carregar porquê que estás a carregar os nossos tesouros? E ela, E ela só responde qualquer coisa e depois, eu quero trocar de roupa, podem-se virar. E manda um sopapo neles. É tão É um tão momento One tão... Piece. Sim, exato. Sim. Concordo plenamente. É um momento bastante One Piece esse. Mas pronto, introduzimos então. Isto até pode ser já a passagem do Book, nós estamos a seguir mais ou menos a ordem. Introduzindo então o Mihawk, depois há o Zoro, então intervém e deixa o Mihawk ir batalhar frente a frente o Don Krieg, no caso, portanto não ia ser também uma batalha muito por aí além, se eles se enfrentassem realmente, mas o Zoro interpõe-se a dizer que eu quero enfrentar, que é o destino ou o sonho, portanto, para concretizar o seu sonho ele precisa de o fazer. Que é tornar-se o espadachim mais forte do mundo. E essa luta corre bem. Para o Mihawk. Não, e para o Zoro também, ao fim e ao cabo, também acaba por correr bem para o Zoro, não é? Podia ter corrido bem pior. Podia ter corrido bem pior. É uma verdade, podia ter morrido. Sim. Então, e a luta mas não, começa ele acaba a erguer a espada num grande momento de glória. O Mihawk começa com o seu humor sarcástico e a humilhar o Zoro só com palavras inicialmente, para depois chegar lá e também humilhar com uma faquinha que, bem, digamos que naquela batalha também não foi documento. Não. De todo.
uma faca que provavelmente está a ser mais ou menos do tamanho de um dedo. Yeah. Incrível. E ele ainda diz, que é o que estavas a dizer, ele humilha por palavras, porque ele diz que vai usar aquela porque não tem uma mais pequena. Exatamente. Porque se tivesse uma mais pequena. Durante essa batalha toda, o Mihawk é sempre níveis superiores ao Zoro. Entretanto, vamos dar aqui uma nota para o desenvolvimento do Sanji nessa altura e em algo que ele provavelmente terá de superar até ao final deste arco, que é ele não vê mal em abdicar dos sonhos Uhum. em prol de coisa, e nós temos isso, mas agora, de que sonho é que ele abdicou e como é que ele está a abdicar dele? Yeah. O que é que ele deve, o que é que ele coisa, e entretanto isso vai sendo desenvolvido até ao fim, não deste volume, mas deste arco, Exatamente. em que vemos que ele está a dizer que o Zoro... Aliás, ele chama idiotas à tripulação uma data de vezes. Sim. Principalmente ao Usopp, que tenta que o Zoro lute com ele. E o Zoro, lá está, contra o Mihawk luta, mas contra o Sanji baixa a bolinha e diz Usopp desenrasca-te. Porque ele estava cheio de medo do Sanji. E aqui temos o primeiro combate entre o Zoro e o Sanji e... Bem, o Zoro já se acobardou. Isto é tipo meter-se com uma das fandoms mais perigosas do One Piece, que são os Zorotards. Ok. Eu não vou meter com ninguém. Eu sou amigo de toda a gente. Também gosto de todos os personagens. Sim, sim, sim. Há aqui também um momento muito engraçado do Sanji com a Nami. Sim, lá está. É a tal bajulação que já vimos também nos volumes anteriores, em que ali ele diz: se fosse a Nami a pedir, ele aceitava na hora. Yeah. Na Exatamente. hora. E a Nami, obviamente, não paga o jantar. Sim, mas o Usopp paga. O Usopp tem que outros. pagar. Todos os outros têm que pagar. Que isso ele faz questão de deixar isso bem claro. E é aqui que é a primeira vez que é apresentada a discriminação de género em One Piece. Que o Usopp diz e pronto. Yeah, é verdade. Vês? Afinal não são sempre as mulheres que são prejudicadas. Não, aqui a Nami, tipo, a Nami aqui consegue tudo o que quer. Saiu bem. Não há Enquanto o Sanji estiver lá, ela consegue tudo o que quer. Exatamente. Deixa-me dizer uma coisa. Quando inicia já quase um dos capítulos finais, achei muito engraçado esta capa, que é tipo dupla, Sim. que não tinha sido muito comum até aqui. Não sei se depois já há mais, mas até aqui não tinha sim, sido há muito comum. muitas mais. Pois acredito que sim, Não, mas pronto, e provavelmente esta aqui até essa é deve ter completíssimo. Não sei se deve ter sido colorido ou não quando saiu na altura. Não Mas sei. provavelmente são das capas coloridas. Porque nós aqui nestas edições acho que só temos mesmo estas, né? São as únicas capas. Mas normalmente as páginas duplas são coloridas. Ok. Porque este Pelo capítulo menos recentemente, eu não sei como é que era. Este capítulo é bem interessante porque ele começa logo, não começa com a capa, começa tipo logo a abrir, depois é que vai para isto e Por depois... causa de terem meter em dupla página. Exatamente, ou seja, é um Isso capítulo tem a ver com encadernação. Sim, mas é um capítulo que começa assim de uma forma diferente e eu achei curioso. E depois tens aqui o Mihawk. Aqui já estamos no meio da luta do Zoro Exato. com o Mihawk. Agora voltando à luta então, depois lá está, continua sempre a mesma coisa, até que o Zoro depois tem a tal fala da honra dos espadachins e tudo mais. Que não há pior humilhação para um guerreiro do que ser atingido nas costas. E aqui, já durante a luta, o Mihawk estava a notar que o Zoro tinha um carácter diferente da maior parte dos seus oponentes. Exatamente. Dos seus oponentes, então, ao desferir o golpe final, acaba por não o querer matar e tudo mais. E acaba por só fazer um ataque que o fez sangrar. Bastante. E inconsciente. E por aí vai. E ao que depois o Luffy reage e tenta atacar o Mihawk avisa então o Luffy que está tudo bem. E o Zoro faz então aquele discurso que é bastante conhecido, que é: eu nunca mais vou perder, espero que esteja tudo bem para ti, Rei dos Piratas. E chamou o Luffy já de Rei dos Piratas, fechando assim o seu arco de integração no bando, diria eu. E diria que este é o ponto fulcral que tu vês realmente a lealdade do Zoro já está
on point com o Luffy, diria que seria aqui. Ok, estou a perceber, porque lá está, é aquela coisa, ele acredita finalmente no sonho que o sonho do Luffy é Sim. possível, chama-no. Faz E sentido. porque sabe, para ele ser o rei dos piratas, ele também tem de estar no topo Exatamente. da Nice, pirataria. Afins. nice. Bem apanhado. Faz sentido. Pronto, entretanto temos os outros dois, o Johnny e o outro. Completamente E o em outro? pânico. Em pânico, exato. Já depois já terem explicado tudo e tudo mais. Entretanto, o Luffy manda toda a gente ir atrás da Nami. Yeah. Portanto, ficando ele para trás, com mais nenhum tripulante atual. Isto porque ele tenta comprar a sua saída, não é? Com o Zef. Ou seja, luta contra o Don Krieg. Isto, entretanto, o Mihawk tipo, já fez tudo o que tinha a fazer. Sim. Let's go, vamos embora. O Luffy, ou seja, ele tenta ali tentar comprar a sua saída com o Zef, que é tipo, Zef, se eu dar cabo deste gajo, eu posso me ir embora. E depois é aqui que o barco depois abre as barbatanas para terem a luta. Exato. E não sei o quê. Pronto, tá. E a cabeça do peixe E sai. a cabeça do peixe sai, que essa aí. Que é mais um momento One Piece. Completamente. Eu já não me lembrava disso. Nem eu. Quando- Eu também quando a fiquei, oi? Não me lembrava. Mas Nossa. muito bom. E tens aqui basicamente o início da luta, porque Sim. neste volume nós não temos depois a continuação. Tens essa cena da cabeça, lá está com os canhões. Percebes também que percebes também que o Don Krieg, que já tinha mostrado um bocadinho, mas que ele também é bastante forte, porque ele dá cabo dessa cabeça tipo, com um braço. Exatamente, é mesmo no fim do volume aquela coisa da patada que eu falei. O quê? Do Sim, está a ver Sanji. agora. Uhum. Pois é. Exatamente. É literalmente no quadro que diz fim do volume. Exato. Mas lá está, o abre a barbatana então, que é para não danificarem o restaurante principal. Uhum. Portanto, se alguma coisa danificarem, será aquela plataforma que servirá para fazer festas, suponho eu, durante alguma altura, algum evento. É para o ano novo, é para as mesas do ano novo Sim. que precisam de mais gente. Vamos acreditar que sim. Acreditar que sim. Aparentemente também. Durante este capítulo ao longo, pronto, para dar mais contexto do barco e tudo mais, nós apercebemos que só ficam os cozinheiros que são delinquentes ao fim, porque todo o resto foge dos piratas e tudo mais. Portanto, o pessoal dos serviços de mesa só se vai embora porque não há tabuleiro que bata neles. Mas um garfo enorme já aleija. Então os cozinheiros ficam. E tem os cotelos e afins. E os cozinheiros dizem mesmo, tipo, se nós não ficarmos não temos sítio nenhum para ir Exato. e por isso vamos ficar. Se lixe, perdido por 1000, né? Yeah. Perdido por 1, perdido por 1000. Por isso, let's go. Gosto, aqui nesta imagem que tens as barbatanas abertas, ainda se vê ali o buraco que o Luffy fez no telhado. Continuidade. Continuidade, é verdade. Pois está ali. Foi do outro lado, curiosamente, já damos uma volta. Yeah. Exatamente. Lá está, porque faz sentido. Faz sentido, porque o Mary deve ter estacionado daquele lado. E Sim, ela o só se Mary pirou. estava do outro lado, porque Exato. este barco chega do lado de cá. Yeah. Ou seja, a Nami teve todo o caminho aberto para ir embora, basicamente. Só viu, está a vir um pirata maior, chauzão. Distrai-se aí, Yeah. ó, palhaços. Mas pronto, também vemos, apesar dela roubar, temos um quadro a mostrar que ela está com dor por se ir embora. Yeah. Então, mas se ela está com dor, porque é que faz isso? É isso. Mas isso fica só para o próximo capítulo. Só falaremos disso no próximo capítulo. Não sei se é já no próximo. Não, se calhar deve não. Pois, ser. quer dizer, não sei, se calhar é, porque olha, o próximo volume deve começar com esta É a batalha, luta. não é? Provavelmente vai ser a acabar luta a toda. batalha. Exatamente. Ou seja, no próximo livro devemos ver. Agora não sei se é no volume já a seguir ou se é só depois no outro. Próximo livro que tem a minha cena preferida do Isto Tudo. Ok. Em princípio, né? Se for isso tudo. Já agora, meter aqui a cabeça de peixe que depois se transforma num peixe completo, não é? Eu pensava que ias falar desta cabeça aqui. Que é incrível. Ui. Qual? De montar o bug. Montar o buggy.
por falar em Buggy. Temos a história. Temos a história dele nas capas, sim, que é muito interessante, porque aparecem aqui personagens que já vamos falar. E que acreditas que quando aparece aqui uma personagem na Coelho, que nós já vimos, mas não sabemos que já vimos. Sim. E eu quando quando eu estava a ler isto, ontem, eu estava a ler e eu estava do género. Que personagem é esta? Eu lembro-me de que personagem é esta. E quando tu falaste há bocado, que disseste assim, Sim. personagem que já vimos, mas ainda não sabemos. É que me fez aqui tipo uma luz e eu, Ok. já sei quem é, já me lembro quem é ela. Curiosamente, esta foi das histórias de capa que foram adaptadas para o anime. Porque Pois nem foi. todas foram, mas esta Exatamente. foi. Por isso é que eu me lembrei. Quando tu falaste, eu lembrei-me do anime e lembrei-me, espera lá, que eu já vi isto. Está do Que eu lado. adorei o pequeno Buggy a fugir dos pássaros e Sim. tudo. E dizer uma coisa, aqui nas perguntas e respostas que ele faz, não é? Que é os SBS. Os SBS, exatamente. Eu tive curiosidade Tiveste em mais ler, estive mais atento e estive mais atento a isto. E vi aqui dois detalhes. Sim. Um deles é que eu não me tinha percebido, e há aqui alguém que diz, que o Oda desenha sempre o Buggy com a boca aberta. Yeah. E pede Também- para desenhar. Eu também não me Sim. tinha percebido. E ele pede para desenhar com a boca fechada. E ele desenha com a boca fechada e eu fico. Ele fica mais fixe de boca aberta. faz sentido. Faz Mas ele tem sentido. grande queixa, atenção. Pois tem, chatzão. E outra cena que aparece é a cena do cogumelo do Django. Do queijo ser um cogumelo. Aparentemente. Fuck. E segundo o que eu percebi, aquilo é a Akuma no Mi. Exato, é o que dá a entender, porque ele fica com os Fica a poderes de hipnose. hipnotizar. Depois de comer aquilo. E eu por acaso ainda não fui ao Wiki ver como é que eles trataram aquilo. What the fuck? É que basicamente o que ele conta é que. Porque perguntam-lhe porque é que ele tem aquele queijo com cores, não é? Há riscas. E ele responde. As respostas dele são tipo tops, porque ele responde sempre de uma maneira bué cómica. E a resposta dele é que ele era um circense, não é? Uma pessoa de circo, que dançava e que fazia o moonwalk, que era essa a especialidade dele, e que andava sempre tipo, como uma pessoa isolada, a viajar pelo mundo. E de repente, num dia, nasce-lhe um cogumelo. E ele, como estava cheio de fome, decide comer Só que a cena é que aqui não diz nada sobre a Akuma no Mi na Wiki, nem nada. Pronto, e é com isso que ele fica com o poder de... A partir do momento que ele comeu lá a parte pronto, não sei como é que se chama, o capacete do cogumelo, fica com os poderes de hipnotizar. Mas depois não comeu a cauda, então por isso é que ele fica com os riscos, com aquele queixo esquisito. Mano, a sério, eu ainda não tinha apanhado SBS tão cómicos como neste... Não estás pronto, sempre pelo menos metade Então é sempre troll. Eu agora vou estar muito mais atento. Man, há aqui um momento em que há uma pergunta que é: quais são as medidas da Nami? Sim. Que eu pensar, what? Ele chama o Sanji para responder. Exatamente. E ele, E a Nami não fica chateada com o Sanji, não fica chateada com o Oda. não fica chateada porque é incrível. Por acaso, Curiosidade, para quem não souber, o Oda casou com a mulher do Oda. Ele conheceu quando ela fez o teatro, aqueles teatros japoneses, estás a ver? Sim. Do One Piece. Ela fazia de quem? De Nami. Exatamente. Incrível. Tão bom. Então ele casou com a Nami. Ai, que incrível. The fuck? Olha, muito bom. Ganda história, muito bom. Não sabia, não fazia a mínima ideia disso. Que top. Mas muito fixe. Por isso, este volume, malta, deixem-me dizer. Eu não sei se depois queres acrescentar mais alguma coisa em termos de história ou assim. Nós passámos aqui rapidamente, eu posso depois voltar atrás só para ver se faltou qualquer coisa. Então, enquanto tu fazes isso, deixa-me só dizer uma coisa. Este volume, acho que é um volume muito completo em várias coisas. Porque é um volume muito completo em termos de história, como eu já disse. Há vários personagens a evoluir bastante, né? A Nami, o Zoro, o Sanji e o Luffy, ao fim e ao cabo, também acaba por ser um... Sim, há muitos personagens a fazer a história a andar. É isso. Há muita história a mexer-se, há muita coisa a acontecer, há mais história que já um bocadinho a olhar para o futuro.
não é? Há mais história a olhar para o futuro. Há muita coisa a acontecer nas capas de capítulos, que Sim. até agora também havia algumas coisas, mas neste aqui em específico, quase Tiveste todas as mais capas avanço. de capítulos há muita coisa a acontecer. E não só isso, tens boas cenas nos SBS que ajudam a montar ainda mais o mundo. Sim. Não é? Porque essa cena, por exemplo, do cogumelo do Django, quer dizer, tipo, ao fim e ao cabo faz parte daquela personagem, não é? É uma coisa que faz parte. E também E- soubeste no SBS, também houve outra informação importante, importante, pronto. Para quem é interessado na indústria, que foi quanto tempo de antecedência é que o Oda Escreve. altura- na altura escrevia. Sim. Agora Aliás, não sei. ele dá-te uma visão muito interessante de como funciona O mercado na altura. porque ele diz que ele demora cerca de 3 semanas, ou seja, ele demora cerca de 3 semanas, não. Ele está 3 semanas adiantado em relação Sim. ao lançamento, mas que isso depende sempre de mangaka para mangaka. Há mangakas que estão mais adiantados, há outros que estão menos, e diz que ele próprio, naquele momento está adiantado 3 semanas, mas que aquilo pode mudar consoante as épocas e consoante pronto, possíveis paragens e etc, Sim. etc, etc. Portanto, tem consciência Ou seja, do que pode ou não. Exatamente, ele não é que não notas aquela, como é que eu ia dizer, ele na altura ainda era novo, não é? Sim. Ou seja, Mas ele não podias fazia pausas, ele era uma É isso. máquina. Agora Aliás, vai fazer as primeiras férias que ele fez foi agora há poucos anos, né? As primeiras Sim. férias a férias sério. a série, sim. Yeah. Por acaso eu já sabia Foi um disso. mês sem nada. Exatamente. Mas é engraçado como E por causa do live action também, mas depois ele também vai ao live action trabalhar, aquele caralho do homem. Yeah. Não para. Ai, Não, ele ele- morra. Ai, Mas- dele. Mas isso acho que é uma coisa, não digo que seja de todos, obviamente nunca são todos, mas isso é uma coisa muito de mangaka. Os mangakas têm muito essa cena de trabalhar sem parar, Uhum. até não conseguir mais. Mas é interessante esse lado um bocadinho mais de como as coisas funcionam e que ele mostra aqui bastante bem. E foi muito fixe. Olha, vou ficar bem mais atento aqui às respostas porque realmente são muito giras. E há uma coisa muito engraçada, é que há pessoas que de capítulo para capítulo começam a entrar no jogo dele. Sim. Há aqui pelo menos uma pessoa que manda mensagem em 2 ou 3 capítulos diferentes, a mesma pessoa, e eles começam a ter uma interação que parece que estão dentro do universo One Piece a Sim. falar um com o outro. Porque tiveste aquele do filho Sim. do ministro. E depois é sempre sou o filho do ministro ou sou o ministro da educação, não sei o quê. Mas olha, um que vais tu conhecer durante muitos SBS é o Sanada. Está atento a Sanada? esse Ok. nome. Ok, Sanada. sarada, ok. Vai ser o pervertido Meu Deus. das coisas. Vai ser o Sanada. E o Oda vai estar muitas vezes a mandá-lo embora futuramente. Muitas Ok, vezes a ok, mandá-lo embora. ok. E ele volta. Que Às vezes incrível. mascarado. Às vezes não. Ai, o quê? Há quem diga que o Oda às vezes faz as próprias perguntas também. Não Ok, vai. ok. Há rumores. Mas não se sabe. Muito bem. Então, diz-me lá, há mais qualquer coisa assim Pronto. da história que queiras destacar? Acho que sim, aquela parte em que o Zef reforça a tal cena da fome, né? Porque neste momento tu tens personagens extremamente ligados à fome e tu apercebes-te disso que o Sanji é extremamente ligado à fome, até porque ele era o único que queria alimentar toda a gente do outro lado, ele e quem também passou por esse problema, no caso Sim. o Zef, como nós sabemos, e tudo mais. Então o Zef no final reclama com todos os outros cozinheiros a dizer que vocês não sabem que nenhum de vocês passou pela fome ou sabem o que é realmente estás numa situação dessas. Yeah. Foi o que o Zef e o Sanji passaram naquela ilha. O Zef até mais do que o Sanji, porque o Zef não teve comida nenhuma, Sim. sem ser a própria perna, como nós já falámos, com a censura no anime. Yeah, Mas essa- no mangá ele pega numa pedra e pá! Na própria perna. Isso Para aconteceu já? Já. No Esse não mangá? aconteceu esse flashback. Não sei. Como Foi é no que isso flashback, aconteceu? não foi anterior? Não foi... Espera, foi da no, ilha. foi no outro antes? Foi da ilha. Foi no outro antes. Oh, esquece, eu já estou todo baralhado. Espera Foi. aí. Não aconteceu. Nós já vimos o flashback do Sanji, Acho não que já? sim, eu estava aqui à procura dos flashbacks. Não é este? Onde é que está as páginas pretas? É isso? É o que eu ando à procura. Se calhar não apareceu e eu antecipei-me. Corta. Mas ok, mas não há stress.
Não, acho que não. Acho que ainda não apareceu. Então agora apareceu o flashback. Como é Mas que eles que eu conheceram? Acho que ainda não. Acho que isso Então é só a no seguir. próximo. Então Acho pronto, que isso é a corta. seguir. Não, está-se bem. Fica aqui um apontamento já para o futuro. Pronto. Mas Sim, já, eu ok. pensava que Mas já sim, tinha mas aparecido. tanto que eu até ia para dizer que essa sequência desse flashback, e pronto, eventualmente há de aparecer no próximo livro, ahm, é bastante pesada. É. Um pedaço de história bastante forte, porque e ali tu percebes. É daqueles pedaços que tu não precisas de grandes explicações para perceber o porquê da ligação do Zef Sim. com o Sanji. E ainda não apareceu. Eu pensava que Mas já pronto, tinha aparecido por acaso. eventualmente iremos falar disso com mais Sim. detalhe, porque é um momento mesmo forte e que faz sentido nós darmos Então, destaque. o próximo capítulo, se calhar não chegamos já não. Outra vez. Não, era isso que eu estava. Eu acho que não é já no próximo, mas já há de ser no próximo livro, quase certeza. Uhum. Os três. Sim. Tipo, são três, Sim. por isso. O Sanji deve ter mais um inteiro, provavelmente. Ora bem, o East Blue são 100 capítulos, salvo erro, portanto temos de chegar. Estamos 50, estamos no 50. Estamos 50, isto tem quantos por coisa? Isto foi do 27 ao... Sim, 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 claramente. Pois, yeah. O East Blue acho que tem 60 ou qualquer coisa, ou quase 100, ou para lá de 100, penso eu. Pois no próximo terminamos no próximo livro terminamos esta história, este arco do Sanji e começamos o da Nami, basicamente. Toda essa história dela. Muito bem. E agora que fechámos outro volume, será que vai haver a mesma coisa que quando fechámos o outro? De quê? Na última vez fizemos um giveaway. Será que desta vez vai haver? Não Se a sei. David quiser. É assim. Pode haver, mas a malta tem que malhar aí comentários, tem que interagir connosco. Tem que começar. Tem que começar, porque senão Tem que começar a aparecer, porque senão senão o quê? não há giveaway. Não há. Não há giveaway. Olha, sabes que já agora vou aqui mangá, eu ando a ler One Piece e o Dragon Ball, que entretanto vai ser o segundo. Quando este episódio sair, se calhar o segundo já deve estar, o segundo do Dragon Ball também já deve estar disponível. Já foi há quantos meses que esse saiu? O primeiro? Sim. Foi em dezembro. Então já deve estar quase. Estamos agora... Não, já tem data de Sim. lançamento, é agora no início ok. de março. Então, sim. Por isso é que eu estou a dizer, quando este episódio sair, nós estamos a gravar isto com alguma antecedência. Quando este episódio sair, provavelmente o segundo já está disponível. Nós estamos a gravar este 2 dias depois do que vocês podiam ter ido ver ao vivo. E que também tudo está o aí que disponível. Também está aí disponível. É o último episódio que está aí disponível. Olha, vão ouvir porque o Jota faz uma explicação, não vai muito a pormenor, claro, obviamente, que é para deixar também algum Até porque suspense também ainda para está depois. em alfa. É Quando isso. tiver tudo... Mas vão ouvir porque é uma cena que se calhar vão gostar. Se gostam de Dungeons and Dragons e desse tipo de jogos, vão ouvir. Faz sentido. E se gostam Pode de One ser. Piece também, Yeah, convém para estarem aqui. exatamente. E além disso, nós dissemos lá uma coisa e eu reforço aqui que é digam-nos que se quiserem fazer uma aventura Uma em formato sessão. digital, uma sessão em formato digital, nós Pode fazemos vir a acontecer. É isso. Preparamos isso para acontecer. Por isso, digam-nos alguma coisa aí nos comentários. Mas, estava a dizer Dragon Ball, One Piece, e durante o mercado pop, sabes o que é que eu trouxe? Então. Kanji 8. Eu tinha-te visto a passar com isso. Eu por acaso não vi o anime. Eu adorei a primeira temporada. Porque eu gosto. Ok. Eu gosto do Godzilla japonês, estás a ver? Gosto muito dessa cena. De tudo o que é de meta kaijus e assim, mesmo tipo os filmes antigos e tal. Eu gosto muito deles. Aliás, eu fui ver aquele filme que saiu, o japonês, que saiu no ano passado. Sim. Ou no final de 2023, já não sei. Que era aquele Godzilla Zero, qualquer coisa. Já nem sei como. Sim. Acho que era Godzilla Zero. Para mim foi um dos filmes do ano. Adorei aquela porra. E quando descobri quando descobri este anime, ele estava na Crunchyroll. E eu apanhei-o quando ele estava a sair a primeira temporada. Eu não conhecia. Foi tipo na temporada passada, acho. Não foi não.
foi mais, foi em maio do ano passado. Foi em maio aí. do ano passado, exatamente, foi em maio do ano passado. Então, eu não sei se tu já acompanhaste se acompanhaste alguma vez algum anime em direto na Crunchyroll. Já acompanhaste? Acompanho bastante. Acompanhas? Ok, pronto. Sim. Porque aquilo, para quem não sabe, se eles tiverem, há certos animes, não digo que sejam todos, eu não sei se são todos, mas há certos animes que eles lançam mesmo em direto. Tipo, quando aquilo está a sair. E aquilo é super interessante, porque aquilo está Normalmente tipo... não é quando está a sair, é sempre uma hora depois do que Pronto, no Japão. mas aquilo tem tipo... Aquilo tem pausas e tudo, que aquilo para para publicidades e não sei o que, aquilo é bem é? estranho. Então este não, aqui espera. era. Este aqui então era. ainda nunca apanhei. Nunca apanhaste desse, pronto. Este Não, aqui, desses em live não. Este aqui eu estava a ver, aquilo teve tipo uma contagem decrescente, uma cena tipo bué marada, que eu nunca tinha visto. Que eu vi os primeiros 3 episódios a 8 e depois comecei Sim. a acompanhar, era aos sábados, acho eu. Acho que era aos sábados às 3 Provável. da tarde, ou o que era. Aos sábados, àquela hora, eu já sabia, pumba, abria a Crunchyroll, aquilo com contagem decrescente e não sei o quê, e depois começava a dar, papapá, e dava, e depois aquilo parava, fazia umas pausas durante um minuto, mas não acontecia nada, estás a ver? Aquilo fazia as pausas, aparecia lá uma imagem do Kaiju Number 8 e pronto, e não passava disso. O que é certo, acabei a primeira temporada, adorei o anime, e agora, já a devir, começou a lançar, e eu, tipo, pronto, olha, Kaiju Number 8. Eu também não queria que eles deixassem lançar muitos, porque depois aquilo começa a ficar mais pesado em termos de orçamento. E só para dizer uma coisa, aquilo que tu estavas a dizer das páginas coloridas, Sim. aqui neste tem, Nice. cá dentro. Não então são todas, são algumas. Então, se calhar sim. também no outro. Por exemplo, esta também é, se calhar mas- eventualmente deve haver. Deixa cá ver. mas aqui já não é. Estás a ver? Aqui já volta, já vai ao padrão. Nós temos os inícios dos volumes, né? Só para já. Sim. Mas não sim, sei. sim. Talvez depois apareça. Mas esta tem coisas coloridas. Por isso, se esta tem, não me admira que no One Piece também possa vir a Olha, ter. eu reparei agora, eu tenho o 4 selado, não sei como é que tu já tens os teus, já abriste todos ou não. Não, ainda não abri todos. Mas olha aqui, olha, diz-me se o teu 4 também tem autocolantes lá dentro. É que eu Lá agora que dentro? reparei. Olha aqui. Isso está lá Acho que dentro? Está dentro Espera, do deixa-me plástico. ver. Deixa-me ir buscar. Eu estou tipo... Espera aí, eu não Deixa-me ir tinha buscar, reparado. Dá um segundo. Eu tenho aqui o 5, não tem. É só o 4. Especificamente o 4. Queres ver como eu vejo com coisas a mais que o teu? Agora trouxe todos. Agora vou confirmar como é que... Não, eu só tenho o 4, o 5 já não tem. Olha, tenho aqui o 5 não tem nada. Sim, Também, o 5 como o meu podes também ver. não tem. Ok. Luz continua. volta. Olha, o 4. O meu não tem. Não tenho aqui nada. Ah, não, espera. Não foi era É- nada. Estava colado só. Que eu não tenho aqui nada. Não, estavam perdidos aqui. Ok, Ok. o 3 o meu plástico está quase a sair. O 6. O 7. Eu já tenho aqui tudo. Eu ainda não. E o 8. Yeah. Sabes? Yeah. Eu já tenho até o 8 por motivo. Para quem não viu, pronto. Também já não há nada a fazer, infelizmente. É a vida. Tem que se contentar com o que tem agora. Mas a devir no final do ano, ou seja, no início do ano 2025, eles atualizaram os preços. E o One Piece, que custava 20 euros, passou a custar 23. Porra. Passou a ser o preço do Dragon Ball. O Dragon Ball é Ok. 23, desde o início. Desde o primeiro. Ou seja, quando saiu em dezembro, o Dragon Ball já era 23. O One Piece passou a ser 23, incluindo os volumes antigos. Ok. Ok? Ou seja, eu quando vi isso, como só me faltava o 8, Sim. ainda o comprei no preço antigo. É. Pronto, porque só me faltava esse. Então eu mandei-o vir, porque assim já ainda apanhei o preço original, basicamente, que Sim. estavam a ser lançados. Que era aos 20 euros. Sim, a partir de agora, é os 23. Se comprarem numa UC ou numa FNAC ou nessas lojas, tem aqueles 10% de desconto. E Fica também, eventualmente fica- tem descontos que a devir vá também. Sim, exatamente. Por isso conseguem Também há sempre sempre descontos. apanhar a um preço, se não for igual, parecido com o que estava originalmente. Bem, entretanto, fugimos aqui um bocadinho à conversa, mas pronto, continuámos a falar do One Piece. Entretanto, já falámos de outros mangas aqui da Devir também. Sim. E ok,
que é que eu queria aqui apontar? Nós, como eu já disse, há um episódio aí especial que saiu, que foi feito ao vivo no Mercado Pop. Próximo evento do Mercado Pop, pá, vão lá ter connosco. Pode ser giro. Nós, se estivermos por cá e bem, vamos voltar a fazer, que acho que tem sido interessante. Trazemos sempre uma coisa diferente e especial. Sim. E também dizer, por causa disto, nós falámos há um bocadinho de passatempo. Comentem, se comentarem, se este podcast tiver views suficientes. Engajamento. Exatamente, nós conseguimos trazer mais livros para vocês. Por isso, a pessoa que ganhou o outro, eu julgo que o recebeu, que eu não tive feedback nenhum, por isso. Não tiveste? Não, por isso. Mas eu dou a morada. Deu. Não, pronto, deve ter eu enviei. Ele não disse nada, por isso eu suponho que recebeu. Os CTT disseram-te alguma coisa? Não. Então pronto, então está top. Eu acho que está tudo tranquilo, Deve mas estar. se recebestes, pá, diz qualquer coisa. Manda-nos Diz bom um dia. comentário. Diz bom dia no Spotify ou no YouTube. Digam-nos alguma coisa. Pá, e comentem também se estão a acompanhar este universo One Piece. Nós vamos ao longo deste ano tentar dar um boost um bocadinho maior do que demos. Acelerar, que agora eles já antes. lançaram bem. Já temos aqui, aliás, eu acabei de mostrar, não é? Já tenho aqui até ao 8. E entretanto há de sair o 9. Agora, que provavelmente sai. Eu acho que eles têm saído, tipo, o Dragon Ball sai no mês e o One Piece sai no mês a seguir. Ou seja, Então aceleraram os lançamentos, que antes era para aí 3 ou 4 meses. Para é isso, demoravam. mas é isso. Porque olha, dezembro, Dragon Ball, janeiro, One Piece 8. Ok. Depois, ou seja, dezembro, Dragon Ball, janeiro, fevereiro, março, Dragon Ball outra vez. Ok, ou seja, março, 3 ok. meses. 3 meses. Ok. Ou seja, One Piece janeiro, One Piece abril. Vou meter um no meio. Pronto. Tem de ter mais um que é para Yeah, os que é para compêndios termos- 3. Mas acho que eles Exatamente. não têm mais compêndios. Para já não. Para já acho que são só estes dois. Mas já, nós vamos aqui. Nós este ano também vamos tentar gravar aí uns episódios assim, sempre tivermos a oportunidade para deixar como arquivo para depois irmos lançando. Por isso, temos aí conteúdo para o ano todo. Por isso, se vocês alguma vez comentarem, nós demorámos 2 ou 3 podcasts para responder, pode acontecer. Sim, Tenho essa Exato. noção. exato. Porque, Não, mas nós as podemos nossas comentar. DMs estão abertas. E nós respondemos logo na hora, não precisamos. Depois trazemos também para aqui os comentários. Se quiserem Ou então, se apontar houver muitos temas, comentários, nós fazemos tipo os últimos 10 minutos, gravamos à parte num dia aleatório Exato. e juntamos com o podcast normal. Exatamente, pode ser qualquer coisa desse género. Podem também lançar temas para nós falarmos aqui. Se leram, por exemplo, imaginem, vocês sabem que nós vamos falar do volume 7, não é? Para o próximo episódio. Sim. Se já o leram, podem deixar perguntas e assim sobre esse volume que nós depois respondemos. Também pode ser uma maneira interessante de interagir connosco. Por isso, há muita forma. É só uma questão de usar as caixinhas de comentários. Também podem aproveitar o Instagram. Nós temos um canal daqueles canais dentro das mensagens. Também podem aproveitar aí para nos deixar mensagens ou o nosso Discord ou o que quiserem, basicamente. Mas pronto, vamos continuar nesta jornada. Acabámos 2 livros. Não está mal. Podia estar melhor, mas não está péssimo. É tipo o Já Zoro, durou- não é? Já durou 2 compêndios. Exato, é tipo o Zoro neste Acho que já volume. superámos o número de volumes que lemos do número de especiais que fizemos. E mesmo assim não sei, porque agora fizemos o do mercado. Não, mas já fizemos mais então. Já? Já. Então já. foi o. Não, porque tu tiveste Foi o especiais, tiveste piloto, o piloto, tiveste o do One Piece Live Action, o do Day, o do dia, sim, o primeiro mercado, o primeiro o mercado segundo e mercado. o segundo mercado. 5. Mas ok, mas calma, há uma coisa que eu estava a esquecer. O primeiro mercado não está lançado online. Só quem nos ouviu lá é que sabe o que é que se falou. Este vai estar. Porque nós já tínhamos equipamento para gravar as coisas em condições. Já tínhamos os microfones. Exatamente, mas o primeiro mercado não está. Por isso é que eu me estava a esquecer desse. Mas olha, disseste 5? 5. Então temos 6 destes. Pronto. É mais um. Finalmente. Está feito. Tá Portanto, o próximo episódio vai ser um especial também, que é para É ficar verdade. 6 a 6. feito. Exatamente. Ai, caramba. Bom, Era Jota, lindo. queres deixar algum apontamento? Antes de deixar de dizer um apontamento final.
deixar aqui também uma nota, se não foram ao mercado pop, eu sei que entretanto quando este episódio sair já passou há algum tempo, mas se não foram ao mercado pop e quiserem saber um bocadinho do que se passou lá, está disponível uma reportagem feita pelo Café Mais Geek, está no YouTube, podem encontrar por lá e perceber um bocadinho mais, também conhecer um bocadinho mais da organização, principalmente o André Maia dos Duros do Mondego e a Cat dos Bardos do Mondego, que eles os dois falaram lá um bocadinho sobre o projeto, quer dos Bardos, o projeto dos Bardos, quer o projeto do Mercado Pop. E lá está, não se esqueçam, episódio anterior, volto a reforçar mais uma vez, se quiserem uma sessão, vão ouvir, percebam o que é que eu estou a falar, é melhor do que estar agora a explicar outra vez, mas se quiserem uma sessão, falem connosco, mandem-nos mensagem, para que nós tentamos organizar aí uma coisa e fazemos mais um especial. Bem, de qualquer das formas, só para ninguém ficar de fora do mercado pop, porque eu também tive o prazer de também estar um bocado envolvido na organização. Portanto, tivemos os bardos e os dos que já falaste, mas também não seria possível sem o esforço da Key Events, da secção de jogos de tabuleiros da Associação Académica de Coimbra, e acho que são essas. Sim, são essas. São essas as que eu principais. tive que o Maia teve que me reforçar para aí 4 ou 5 vezes que eram essas. Mas não esquece. Exatamente. Para ninguém ficar de fora, Yeah. temos aqui um podcast com toda a gente, como também nos deram a oportunidade, temos lá o nosso podcast para toda a gente. Exatamente. Perfeito. Jota, vamos fechar então este episódio? Vamos fechar então. Está na hora de dormir. Vamos todos dormir no barco. Depois quando acordarmos temos outro Deixa-me episódio. pôr aqui os créditos. Essa já me estava a esquecer. Obrigado aos patronos. Os patronos que se essa sessão vier a acontecer, se calhar, se os patronos quiserem estar envolvidos, podem estar. Quem sabe? Quem sabe? Pode ser uma Patreon cena. há sempre vantagens. E sim. Digam qualquer coisa, falem connosco e que nós damos ouvidos e vamos tentar aí fazer coisas giras. Está feito, já sabem, podem nos acompanhar em 42.cafemaisgeek.com, 42.cafemaisgeek.com ou em cafemaisgeek.com. Também nas nossas redes sociais. Se nos quiserem apoiar de uma forma mais direta e financeira, está aí o Patreon. É uma ajuda, tipo, nós temos lá alguma malta que nos vai dando uma pequena ajuda. Dá para, como sabem, estas coisas têm sempre os seus custos. Pronto, nem que seja só de infraestruturas para termos tudo a trabalhar. Por isso, se nos quiserem dar uma ajuda, fiquem à vontade. Certamente este ano ajudou-nos a gravar o ao vivo no mercado. É verdade, é uma realidade. Ora, muitas das coisas que foram usadas como material este ano para gravarmos é um bocadinho também à custa dessa ajuda que nos tem sido dada. Por isso, é isso. Da minha parte está tudo, Jota. Pronto, se me quiserem também seguir a mim, tem o Sanji da Tuga, que é o meu Instagram de celebridade. Top. Oh, meu pessoal, sigam o que vocês quiserem. Um já agora é mais focado em todas as coisas digitais e o cosplay, que é o Sanji da Tuga, e uma outra sou eu. No caso, Tão bom. sou eu. Mas pronto, portanto, sigam o que preferirem, os dois, um deles, nenhum. É com vocês, que eu não mando em vocês, mas ficarei certamente contente e agradecido por vocês me seguirem. É isso. Já sabem, comentários no Spotify, comentários no YouTube, Instagram ou noutro sítio qualquer. Mandem-nos, digam, falem connosco. Jota, até uma próxima. Voltamos com o terceiro livro, em breve. Pronto, e despidam-se desta barba, porque provavelmente vai voltar a barba completa nos próximos episódios. A menos que eu tenha de fazer cosplay de Sanji, daí o Sanji da Tuga ser um dos Instagrams. A menos que eu tenha de fazer cosplay de Sanji e voltei a essa barba. Muito bem. Então vá. Tchauzinho, malta. Até à próxima. Até a próxima aventura.